falando de Atlântida. Uhum. Na Atlântida, havia até um certo momento essa consciência de que todos eram seres de luz e todos ainda estavam numa condição material, mas muitos procuraram a ascensão. Então, por exemplo, Casimir Poseidon, que foi da civilização Atlante Insular. Ele era um líder que ao mesmo tempo era um mestre ascensionado. Então as pessoas seguiam essa liderança, não como na política atual, porque na política atual escolhe esse, escolhe aquele. Polarizado, né? E não pessoas muito especiais, pessoas até muito materialistas, etc. Naquela ocasião tinha um líder que era um líder também espiritual, um líder na luz. Então Casimir Poseidon, por muito tempo, ele dirigiu a essa civilização Ilha Atlântida ou Atlântida Insular, trazendo todos esses processos. E agora eu vou trazer algumas coisas que tinham lá que eu acho que são muito importantes de serem trazidas, porque é o seguinte: toda civilização que chega num nível mais avançado que o nosso tem, a partir de cristais, a tecnologia com cristais, tá? Então, a partir de um cristal em formato de globo, pode ser até aquele crânio de cristal que descobriram aqui nas Américas, você tem essa peça em conexão com a inteligência suprema. Então, dessa peça há uma conexão direta com a inteligência suprema, o que facilita muito as pessoas que ainda não são seres de luz acessarem toda a sabedoria. Então, havia reuniões com essa peça centralizada em que as pessoas se dirigiam a essa peça de uma maneira espiritualista e faziam perguntas e tinham respostas. Por isso que ainda hoje existe a bola de cristal. É uma lembrança, é uma reminiscência de como era feito antes. Só que antes era feito de uma outra forma. Eu tive vários amigos assim, místicos, né? E um deles era tão intuitivo que ele dizia, ele já morreu, acho que eu posso até falar o nome dele, ele se chamava Oswaldo Ventura. Levei ele no programa de rádio meu algumas vezes e tudo mais. Ele era tão intuitivo que para ele tanto fazia se ele tinha uma bola de cristal, um líquido, runas, búzios, não importava o que ele tinha. Porque ele falava, é só instrumento de conexão. E ele tinha conexão muito interessante. Então a bola de cristal que nós temos hoje é uma lembrança, uma reminiscência do que era feito naquela época, mas de uma forma completamente diferente. Havia uma forte, uma intensa energia dessa bola de cristal, desse crânio de cristal, com a inteligência suprema. E isso iluminava as pessoas. Então as pessoas chegavam no ambiente e só de sentir a energia de elevada frequência vibratória, tinham cura, tinham todos os processos que precisavam, né? Então, a Atlântida chegou neste nível de civilização. Agora, uma pergunta que fica, bom, se chegou neste nível de civilização, por que teve uma guerra? O mesmo nós podemos falar da época atual. Uma época que chegou no nível que nós chegamos, civilizatório, e tem duas guerras rolando soltas, com difíceis perspectivas, né, de finalização. Eu acho que a guerra da Rússia com a Ucrânia tem condição de terminar mais rápido, mas a outra parece que vai se estender um pouco mais. Então, o ser humano... Então, temos dois tipos básicos de seres humanos. Um que procura a luz e o desenvolvimento, e outro que procura a destruição. Então, esses seres humanos convivem no planeta. E por isso que nós temos um planeta assim, enquanto você encontra pessoas maravilhosas, né, de muitíssima luz, né, e você traz muitas delas aqui,
nós temos pessoas que estão voltadas só para destruição, para o ego e para narcisismo, coisas assim. Vamos falar, Cap, eu vi aqui no chat, o pessoal estava perguntando muito sobre a localização geográfica de Atlântida, que tem uma polêmica, não é no Mediterrâneo, não é entre a África e não sei o quê, não é nas ilhas não sei o quê. Então, você que estudou muito, aonde você acredita que fica localizada geograficamente a Atlântida, se a gente olhar o mapa mundi atual, né? Olhando o mapa mundi atual. E eu vou dar duas respostas. Da Atlântida mesmo, que era da Era de Bronze, e da Ilha de Atlântida, que foi agora, na última Era dos Heróis. Essa última civilização, do Casemiro e Poseidon, ela existia no leito do Oceano Atlântico. Existe uma formação que se chama Cadeia Mesoatlântica. Então, bem entre a África e o Brasil, que aliás, se você encaixar, eles se encaixam perfeitamente, tinha essa formação, só que essa formação, na era anterior, ela estava para cima. Então, onde era a civilização Ilha Atlântida? Ela ficava justamente nessa cordilheira submersa, que é a cadeia mesoatlântica. Com o cataclisma que houve, com o dilúvio, essa cordilheira submergiu. Mas ela estava na tona e foi lá que existiu a civilização Ilha Atlântida. Agora, antes da civilização Ilha Atlântida, a civilização Atlântida propriamente dita, que existiu na Era de Bronze, ela ficava nos arredores dessa civilização, porque aí é uma outra geografia. O planeta passou por algumas catástrofes que mudaram a geografia do planeta. Então, do mesmo jeito que aqui afundou, antes havia terra emersa e nos arredores entre a América do Sul e a África é que se localizava a civilização Atlântida anterior. Tá? Então, nos arredores sempre da mesma região. Então, no fundo do Oceano Atlântico, na Cordilheira Mesoatlântica, a civilização anterior. E antes ficavam nos arredores dessa região porque o planeta tinha uma outra geografia. Outra geografia. Então, se a gente fosse procurar alguma coisa, seria nessa região subaquático, então, o negócio. Mas quando a gente vê em filmes ou em desenho, tem um desenho da Disney, chama Atlantis, se eu não me lembro, eles mostram muitos cristais, só que é como se fosse um domo, assim, né? Eles viviam como a gente vive, mas só que embaixo da água, assim, né? Então, os cristais são uma referência verdadeira, como eu te falei. Eles usavam muito o cristal, até para desenvolver a própria espiritualidade e comunicação com seres de luz. Então, a referência ao cristal é verdadeira. Indícios arqueológicos, né? Porque assim, é uma história tão fascinante, eu duvido que o History, o Discovery ou qualquer pessoa lá do exército americano não tenha ido lá e tentado ver se achou alguma coisa. O que você tem para dizer sobre isso? O que eu diria para você é o seguinte, quando se faz uma grande descoberta arqueológica, se esconde a verdade da população. Isso eu concordo. Então, eu sou de uma linha de pesquisadores que é da Forbidden Archaeology, arqueologia proibida. Tá. Então, se você, por exemplo, uma coisa que tem muito forte nos museus norte-americanos, nos porões dos museus, tem peças que eles não sabem que explicação dar para o público. Sim. Então eles escondem nos porões. Quando eles inventam alguma coisa engenhosamente, aí eles dão uma explicação super idiota, mas super idiota. Por exemplo, os crânios de cristal foram encontrados nas Américas, especialmente na América Central. Nós já temos mais de 14 crânios de cristal encontrados. Uau. Qual a explicação que eles deram? Patético. É de ficar pasmado a explicação que eles dão e de ficar pasmado que as pessoas acreditem. Sim.
Como não havia tecnologia no passado para polir o cristal, para deixar uma peça de cristal perfeita, Polida. a explicação que eles deram é que os nativos lixaram uma peça de cristal por 150 anos. Quer dizer, imagina um grupo de nativos, né, bem primitivos, com uma lixa lá qualquer, por 150 anos consecutivos até que... Polindo aquilo. Quer dizer, é uma explicação completamente idiota, mas o problema é que as pessoas acreditam. Porque quando eles tiram do porão dos museus e põem lá para expor, aí vem com aquelas explicações, mas muito idiotas, muito cretinas. E sobre as construções, no entorno, por exemplo, vamos pegar a região do México. E eu fui lá visitar algumas pirâmides, subir nelas, pirâmide do Sol, pirâmide da Lua. Essas são as construções da Atlântida, que sobraram. Então, e sobraram de outras civilizações também, mas essas são as construções da Atlântida. Então, todas as pirâmides que nós vamos encontrar, especialmente na região do México, na região da América Central, né, são da civilização Atlântida. Então, só que a arqueologia normal diz assim, não, mas isso aí é coisa de povo primitivo. Pirâmide. Uau. Sendo construída por povo primitivo, que não tinha nem choupana. Quando eles chegaram aqui nas Américas, eles viram essas construções, os povos primitivos nem sabiam que muitas existiam. E aí o povo vai sair de uma construção magnífica e vai para uma choupana. Não tem como. Sentido, não tem como. Então as explicações, por exemplo, das estátuas da Ilha de Páscoa. Sim. Lá não é da Atlântida, lá é da Lemúria. Outro papo. Que é outra civilização, mas que na Idade de Bronze conviveu com a Atlântida, a Lemúria. Eles também falam que ficaram lixando a peça, ficaram com cinzel batendo e fazendo as peças, etc. Não. São peças muito avançadas, de civilizações antigas muito avançadas, que tinham uma tecnologia melhor do que a nossa, mais avançada do que a nossa. Por que você entende que eles escondem isso? Assim, a resposta mais óbvia eu já dou aqui, eu quero uma sua melhor, que é eles ficam com o poder e o povão jogando futebol, qualquer coisa aí, vendo quem é a musa não sei o que de qualquer coisa aí, a Miss Bumbum 2024, qualquer coisa assim, né? E que ocupa a mente do pessoal aí que tá preso nessa Matrix e tal. Tem essas caveiras que provavelmente do povo de Atlântida, então alguém vai lá e pega e aí vão estudar, porque se aquilo tem uma conexão direta com o divino, aquilo deve ter um poder astral infinito. Sim. De meditação, de ir para as dimensões superiores, não sei o quê, mas aí eles recolhem e falam, não é nada, e vamos lá, segue aí com o futebol e churrasco que tá bom. Não é? Exatamente o que eles fazem. Agora, teve algumas pessoas, algumas sensitivas, algumas pessoas com capacidades mediúnicas, sensitivas, videntes, etc., que se aproximaram do crânio de cristal, de uma peça específica, e tem livros e livros, textos e textos, feitos por essas pessoas, e que elas captam o que tem lá dentro. E captam coisas realmente muito, muito, muito avançadas. Só que a ciência, então, o que a ciência faz? O que a arqueologia tradicional faz? Tende a desacreditar em todas as descobertas avançadas. Por exemplo, se tiver alguém da ciência arqueológica tradicional, porque eu sou da Forbidden Archaeology, sim. Ouvindo, vai dizer assim, não, esse cara tá falando bobagem. Por que não? Não, foi isso mesmo, povo primitivo que fez as pirâmides. Imagina, povo primitivo fazer pirâmide. Olha, por exemplo, as pirâmides da região de Gizé. Na base, que está mais preservada, você não passa uma folha de papel. Cada bloco tem toneladas.
Ou seja, como é que, primeira dificuldade, como é que vai lixar de uma forma tão perfeita que você junta os blocos, não passa uma folha de papel? Primeira coisa. Depois, como é que vai transportar esses blocos? Depois, como é que vai construir aquela obra gigantesca? E terceiro e quarto, para quê? Eles ficam falando, não, é tumba de faraó. Quer dizer, você vai fazer uma obra gigantesca, tecnológica, porque a grande pirâmide é um detalhe também interessante, ela não tem 4 lados, ela tem 8. Porque cada lado ele é facetado. Então, se você olhar, por exemplo, com drone, você vai ver que tem, na verdade, 8 lados, porque cada lado é facetado. Então, é uma obra incrível. A Esfinge também é uma obra incrível. E foi feito pelos povos ascendentes dos egípcios, que também tinham uma civilização muito avançada. Então, o passado da Terra foi um passado glorioso. E eles querem empurrar de qualquer jeito que o passado da Terra foi um passado de seres derivados de macacos, de símios, né? Porque o Darwin não fala que nós somos derivados diretamente do macaco, mas de um ancestral comum. Veja bem, um período de muita decadência humana, no qual o homem vivia nas cavernas, existiu. Nós temos as provas disso. Mas eles constroem a história a partir daí, a partir do homem primitivo. Eles não chegam na história de toda a nossa origem de luz, queda, até chegar aqui. Então esse foi o fundo do poço, né? O homem das cavernas. Então é o fundo do poço do primitivismo. Mas a partir de então nós tivemos toda uma evolução, mas eles não falam da história anterior. O quanto nós viemos da luz e fomos decaindo. E se você pegar, por exemplo, o Gênesis, você vai ver que o Gênesis conta exatamente isso. Só que com detalhe, de uma forma muito simples, porque estava falando para um povo simples. Então, e aí pegando outros textos antigos, né, porque eu estudei textos e textos antigos, né, todos mostram realmente a nossa origem na luz e a nossa queda antes desse período que nós estamos voltando para sermos seres de luz. Agora, por que escondem isso da gente? Porque eles querem se manter no poder. Eles não querem que o povo tenha poder. Então essa é a resposta mais simples e mais verdadeira. E funciona. Quanto mais idiotizar, porque a televisão foi feita para nos idiotizar, claro. Quanto mais idiotizar o povo, melhor. Agora, um programa como o seu, que traz questões de luz, questões de evolução, questões de desenvolvimento, não é um programa que eles gostem. E vão criticar, e vão atacar. Por quê? Vamos deixar o povo medíocre. Vamos alienar o povo. Para que nós permaneçamos no poder e façamos todo tipo de sadismo com o povo. É verdade. É curioso, né? Porque se você pegar o alcance dos grandes programas de massa, o programa do Paranormal ele é um grande sucesso, inegável, mas ele não atinge o Brasilzão, assim, ele vai até para a Europa, para os Estados Unidos, chega na Ásia também, na África, claro, né? E é a falta de interesse. E o sucesso do Paranormal é uma rasteira nas mentiras que contam. Exatamente. Não é? Porque o povo, que sou eu, você que está assistindo, quer ver isso. Não Sim. quer ver besteira. Sim. O brasileiro gosta de coisa boa. Sim. Só que as pessoas colocam isso como uma mentira goela abaixo. Não, vamos colocar porque o povo é burro mesmo, quer ver coisas repetidas. Nem sequer eles sabem o que o povo quer. Quer dizer, eles querem controlar, obviamente, sim. né? Eles sabem que o povo não pode ter. Isso eles sabem. Sim. Então, a idiotização da população é proposital. Então, por exemplo, esses programas de televisão horrorosos que a gente sempre assistiu, na nossa infância, juventude, etc., propositalmente foi feito um plano de idiotização. Não é por acaso.
Não é por falta de... Porque do mesmo jeito que você faz um programa bem idiotizante, você pode colocar um conteúdo cultural em que a pessoa aprenda alguma coisa. Agora, o que nos libertou um pouquinho disso foi a internet. E programas como o seu, que levam conteúdo para as pessoas. É isso que está libertando a população desse controle da mídia. E esse controle da mídia, na minha visão, que é a Matrix. Sim. Então eles nos enredaram na Matrix. Eles não querem que a gente saia da Matrix. Para que eles sim falem coisas avançadas. Então uma conversa entre eles, os verdadeiros poderosos do mundo, é uma conversa avançada. Avançada. Não tem baboseira. Agora, eles querem que a população só fale baboseira. E eles ficam rindo da gente, né? Agora, programas como o seu, iniciativas como essa, é que tiram a população desse estado de alienação.